soberano e grandioso Deus, maravilhoso, Deus forte, Deus justo e poderoso. Nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Se reunir aqui, ó Pai, te adorar, entoar louvores de alma a Ti. Lábios, Senhor, de homens, de mulheres, sofredores, humanos, mas que tem um Deus que mora dentro deles. Ajude, meus irmãos, e cada pedido que aqui foi feito, Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos, abertos à nossa oração. Reforçamos o pedido da cura, das curas que aqui foram pedidos. Nós reforçamos, Pai. Ainda estamos aqui clamando que a sua obra possa ser realizada na vida dessas pessoas. Dá estrutura para aqueles irmãos que estão pegando o começo desta grande agitação, começo desse sofrimento, das dores, princípio das dores, mas que nada mudará isso, porque a tua palavra tem que ser cumprida. Como o Senhor Jesus mesmo orou e disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire, mas que o Senhor esteja com eles, assim como cuidaste cada passarinho, cada pardal é sustentado pelo Senhor, que o Senhor dê força suprema para a hora suprema. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Todos abençoados, todos bem, graças a Deus. Muito bom. Que Deus possa abençoar a cada um neste dia. Nós estamos aqui agradecidos e, como sempre, ninguém acostuma com esse púlpito. Eu estava com algo que Deus tinha colocado em meu coração, eu busquei, a gente meditou bastante, se envolveu com a mensagem. Mas hoje pela manhã Deus mudou o quadro e nós vamos ler um pouquinho e meditar em algo muito glorioso. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, para nós começarmos, vamos nos pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Haverá batismo à tarde. O irmão Lauri decidiu se batizar. E ele disse: pastor, eu já agradeci a minha igreja e eu estou aqui, estou acompanhando os cultos e o que precisa? Eu preciso tomar da ceia, eu preciso congregar, o que precisa? Eu disse: quando Pedro pregou, compungiu o coração das pessoas. E eles perguntaram como o Senhor perguntou: que faremos para ser salvos? E ele mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro passo é crer, o resto é com Deus. E ele disse: eu creio. Então hoje à tarde nós estaremos ali, vamos combinar com o irmão Zé, nosso motorista, e nós vamos ali batizar o irmão Lauri. Isso é fruto dos irmãos novos aí que estão trabalhando. E nós vamos providenciar, irmão Adriano, bom dia, tudo bem? Vamos providenciar folhetos para esses irmãos novos aí, abraçar fazer um trabalho de evangelismo, de folhetos, de porta em porta. Irmão Lauri, irmão Jonathan, os irmãos aí novos. E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Né, irmão Emerson? Com Emerson também, estão felizes. Perguntei para eles: vocês estão felizes com Deus? Eles estão muito felizes. Então nós estamos agradecidos também por esses irmãos.
Aleluia. Os louvores muito abençoados. Irmão Arilson, muito abençoados louvores, né? Moveu com a mão de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos ler do versículo 1. Para nós começarmos a embasar algo aqui. Depois vai ter mais escrituras que vamos ler, mas no decorrer da mensagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformeis. Desculpa, irmão, o nervosismo causa isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, pedimos que o Senhor tome conta deste ambiente, que o Senhor unja o nosso falar, unja o nosso coração, a nossa mente e o coração que vai receber esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Assentados. Transformai-vos. Eu estava hoje pensando pela manhã, quando desceu a inspiração de falar sobre esta mensagem que vamos falar. Ontem nós estávamos ali no sítio do irmão Sabino, e Deus preparou que chegou uma pessoa ali, e aquilo foi Deus que levou ele ali para ele ser abençoado. Conversando com ele, ele estava com as mãos atrofiadas, um homem novo, 60 e tantos anos, e ele disse: Deus, eu creio em Deus da maneira dele. E ele disse: mas já foi me dado 12 anos de vida só. Foi isso? Deram 12 anos para ele. Ele já faz 15. E eu falei: quantos mais tu quer? Já faz 15 anos que deram 12 anos para ele. Ele disse: com saúde eu quero chegar aos meus 80. Eu disse: eu te dou isso em nome do Senhor Jesus. E a gente teve compaixão dele, as mãos atrofiadas e esforçando para fazer as coisas. E eu comecei a pensar hoje pela manhã nele, nessa pessoa, e me desceu essa inspiração. Porque Deus fez tudo para ser perfeito, irmão Jairo, tudo. Deus é a perfeição. Ele é o único que pode criar. Ele é o criador e Satanás é o deformador daquilo que ele fez. E observando esta mensagem, o poder de Deus para transformar, veja, no parágrafo 63, o profeta diz: onde aquela 7ª manhã, porque em 6 dias Deus fez os céus, estabeleceu a terra, fez a criação em 6 dias. Deus criou tudo. E o profeta diz: naquela 7ª manhã, no 7º ele descansou. Ele observou a sua obra perfeita, daquele jeito que ele desejou fazer. E não se engane que vai ficar de novo daquele jeito, para nós, os filhos de Deus, morar ali. Nem que para isso tem que... Pedro viu os elementos em chamas se desfazendo. Tem que se cumprir. O momento agora, a hora, é as pessoas falando sobre as guerras que estão acontecendo, como se fosse uma novidade. Aí a Rússia está sendo um instrumento para punir a desordem,
que o povo que não quer Deus faz. Vocês viram o profeta falando na voz? Comunismo, a Rússia. Eu disse, eu poderia falar algo sobre isso. Eu disse, não, mas eu vou falar algo para nos posicionar, porque nós não vamos mudar isso. O profeta diz, não tire os olhos do rei do norte. Observe a Rússia. Isso é juízo. Mas tenha certeza que a noiva do Senhor não passará por isso. Nós vamos embora antes. O que temos que fazer é olhar para isso e entender que o tempo está próximo. Não é novidade para nós. Então, nem que para essa terra voltar a ser o que era para ser, vai ter que acontecer isso. Para Deus limpar a sujeira que Satanás fez. Mas voltando aqui. E o profeta diz, veja, naquela 7ª manhã, quando Deus olhou sobre tudo isto, e ele disse, é bom. Eu estou contente com isto. Eu estou feliz por ter feito isto, está tudo agora sob controle. E eu tenho colocado confiança em meu filho e sua esposa, Adão e Eva. Eu tenho colocado confiança que eles serão, os farei líderes de tudo isto, para que eles vigiem isto. Vejam, está tudo certo. Que tudo produza conforme a sua espécie. Agora, ele tem o poder para fazer aquilo. Então Deus disse, bem, se tudo está bom, e não pode ser mais nada, porque é o meu próprio desejo, é a maneira que eu desejo que seja isto. E eu farei isso daquela maneira. Minhas palavras trouxeram isto exatamente da maneira que eu queria. Isto está aí, está tudo bem. E Deus descansou de suas obras. Tudo sob controle, para produzir conforme a sua espécie. Produzir. Agora recorde, produzir. Quando ele coloca a semente na terra, a semente só pode brotar com o poder da vida que está nela. Veja, para transformar isto de semente para uma planta. Aleluia! Ou seja, o que fosse. Seu poder transformador. Agora, Deus colocou a semente ali com potenciais que isto seria o que Ele disse que seria. E contanto que isto permanecesse em sua categoria correta. Que isto seria exatamente o que Deus disse que seria. Isto tinha que ser daquela maneira porque Ele fez isso daquele modo. E fez um canal que qualquer coisa que permanecesse em seu canal, em sua linha da palavra, isto terá que produzir exatamente com sua palavra, como sua palavra disse. Canalizou corretamente. Então, com tudo na confiança do seu próprio filho, isso seria daquela maneira. Então Deus disse, tudo é bom, e simplesmente descansarei. E cada uma daquelas sementes tem poder nela mesma para se transformar na espécie que eu desejo que ela seja. E é isto que deve ser, porque eu dei a cada uma semente o poder transformador para produzir de si mesma, em seu potencial. Agora para fazer de si mesma o que eu desejo que ela seja. Irmão, veja. Produz a semente segundo a sua espécie. E a palavra de Deus é uma semente. Mas ela só vai transformar aquele que é da mesma espécie de filho de Deus. Caso contrário, não tem como transformar. Já parou para analisar isso? Que valor temos que dar para a nossa posição aonde temos? A palavra nos encontrou. E a palavra nos transformou, ou está nos transformando, porque nós temos capacidade de sermos transformados. Deus colocou nós com capacidade de sermos transformados por ela.
Veja. Agora, pensa comigo aqui. Alguns anos atrás, na ronda, o profeta diz, subindo pelos milharais, eu pensava, ali tinha caído um galho que havia saído de uma árvore. Tinha caído sobre um talo de milho. E o talo estava tentando o seu melhor para crescer reto, como ele tinha que ser. Mas ele estava deformado, porque algo havia acontecido. O galho estava em cima dele, em cima do milho. O irmão Sabino entende muito disso, irmão Jairo. Os irmãos que estão lido na roça. Ali estava o milho, irmão Adriano. Mas um galho caiu por algum motivo em cima daquele milho. E o milho tentando se mover, tentando se libertar daquilo. Porque o galho estava em cima dele. E então nós encontramos a trepadeira selvagem no campo, que muitos de vocês homens aqui, algumas mulheres de Kentucky, usam enxada ali da mesma forma como os homens. Uma enxada. E eles saem para o campo com uma enxada, nós chamamos a velha enxada pescoço de ganso. E arrancamos as trepadeiras selvagens, uma enxada torta que arrancava as trepadeiras selvagens que estava subindo nas plantas. Veja, arrancar aquelas trepadeiras, onde o milho estava na fileira. Assim, então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho e vai se enrolando nele gradualmente, tão fácil, tão astutamente, que você dificilmente diria que aquilo estava enrolado nela. Você já vai começar a entender o que Deus está mostrando para nós. Nós não nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. E o profeta mostrou que só tem poder de transformação aquele que tem a semente, a espécie, daquilo que é para ele ser. Fora disso ele não vai chegar lá. Vamos seguir aqui para você ver. Veja. E aquilo enrolava. E dificilmente, era tão astuto que dificilmente aquilo poderia se dizer que aquilo estava enrolando. E finalmente aquilo fica forte e mais forte e puxa aquele milho até ele ficar deformado. Puxa contra si mesmo e enrola ao redor da sua própria trepadeira e deformando do que era para outra coisa. Para outra coisa. E mesmo assim é um milho, porém está deformado. É milho, mas está deformado. É filho, mas está deformado. É filho, mas está doente. A doença o pegou e o deformou no natural. Aquela filha de Abraão que estava encurvada, era filha de Abraão, mas estava encurvada. Porque o diabo tentou desviar a natureza dela daquilo que Deus havia feito para ela ser sã, sadia, em uma pessoa doente. Que coisa, irmão Paulo. E eu comecei a pensar nisso, irmão Sabino. Pessoas ali, o Mombrando diz assim, era um milho, mas tinha algo enrolado ao redor dele, deformando daquilo que era para ser, para uma outra coisa. E era um milho, mas continuava deformado. E eu comecei a pensar quantas pessoas estão, diz o profeta, com aleijume na fé. Isso vai pegar nós desde da coisa simples, do natural, e vai chegar lá no espiritual. No que é doutrina, melhor dizendo. Quantos filhos de Deus, irmão, estão deformados, como a trepadeira, como essa que estava no milho enrolada ao redor dele, ou seja, um espírito que o rodeou, que o enrolou, que o está segurando, e ele não percebe isso. Vamos pegar e usar essa trepadeira, essa planta que está deformando o milho, e vamos supor que o milho seja o eleito,
E essa trepadeira seja um espírito hereditário, espírito de família, de pai, de mãe, que nós precisamos quebrar isso, tirar isso fora, e não conseguimos nunca. Veja, irmão, aquilo estava tão enrolado, deformando isso. E eu pensei, meu Deus, quantas pessoas que estão enroladas, tu percebe o espírito, nunca muda e nunca muda, e eu digo, é o diabo, irmão. Temos que libertar disso, e tem um que liberta nós disso, chama-se Senhor Jesus Cristo. O profeta diz, todos nós ainda somos a imagem de Deus, mas alguns estão tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra e o seu caminho que ele nos proveu para que andássemos. Estabelecendo algo, o mundo nos torce do caminho e nos puxa para mais perto dele. O mundo desviando as pessoas, os filhos de Deus do caminho, nos puxando para perto dele. O profeta diz, veja, o caminho que nos puxa para mais perto dele, e para longe daquela reta, estreita é a faixa que ele nos plantou para sermos filhos de Deus. O pecado tem feito esta coisa maligna para os filhos de Deus. O deformador, eu sei que isso parece ser muito estranho falar sobre isso desta maneira, em deformar, mas isto é o que ele era. Ele deformou, ele perverteu. Pervertido significa ser mudado, ser feito algo diferente. E deformar é a mesma coisa, que isso tem sido trazido, deformado, feito de outra maneira. E ele ainda continua fazendo a mesma coisa. Quantas pessoas são filhos, mas um espírito o pegou, o tirou da palavra, o fez estar fazendo ele agir diferente, comportamentos que filho de Deus não pode ter. E isso é um espírito herdado do pai, natureza da mãe, natureza do pai, natureza do avô. Mas o Espírito Santo veio para nos dar um novo nascimento, cortar isso de nossas vidas. E nós temos que querer isso, aceitar isso. E o engraçado é que o profeta diz que dificilmente você veria, se não fosse alguém experiente, como o que lida ali, dificilmente ele veria que aquilo estava sendo enrolado por algo. Mas um experiente, a mão do mestre via, os olhos do mestre via. E o Espírito Santo vê que tem pessoas aqui no nosso meio, quem está nos ouvindo através da internet, que está dizendo nessa hora, esse sou eu, pastor. Eu tenho tentado sair disso, eu estou deformado. Eu tenho feito coisas que eu não queria fazer. E eu tenho deixado de fazer coisas que eu queria e preciso fazer. Mas quando eu vejo, eu entro, pastor. Quando eu vejo, já estou entrando nisso sem querer e eu não consigo sair. Mas o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo está pronto para mudar aquele que quiser ser mudado. Comportamentos de filhos de Deus. Até quando nós poderíamos estar entrando em outras coisas? Claro que se Deus direcionar, nós entra, mas nós mesmos precisamos das coisas mínimas que sejam mudadas, para que isso não se tenha as grandes sem ter as pequenas antes. Veja, irmão, eu não quero nenhuma trepadeira, né, irmão Wagner, irmão Adriano? Nós queremos ser livres de todo o embaraço, de tudo quanto era coisas herdadas de família, pessoas que o pai era um bêbado, ele não consegue quebrar aquilo até hoje, mas o Espírito Santo tira, o novo nascimento tira. Ele é filho de um mentiroso, ele continua mentindo. É verdade, irmão Paulo, essas coisas. Mas nós fomos iluminados. Nós podemos olhar e dizer, eu não quero ser isso. Eu quero mudar. Tem gente que tem orgulho de dizer assim, eu sou igual meu pai era. Mas eu pergunto, seu pai era um cristão? Eu sou igual minha mãe. Eu pergunto, era uma cristã?
Não estou falando de caráter. Não estou falando de pessoas sérias. Estou falando de natureza. Nada move com o exemplo que nosso pai e nossa mãe nos deram de ser pessoas corretas, ser pessoas de palavra, de fio de bigode. Não, isso não. Isso nós não perdemos nunca, irmão Wagner. Nós fomos bem ensinados. Estamos falando de espíritos que rodeavam eles e levavam eles, cirandavam com eles, que hoje querem cirandar conosco. Mas o Senhor é poderoso para nos libertar disso. Veja, agora tomando a questão doutrinária. Produza cada semente segundo a sua espécie. Agora, irmãos, a questão doutrinária, eu conversando com um precioso irmão, que trabalha com... Onde ele trabalha precisa ter arquiteto, engenheiros e tudo mais. Ele disse, pastor, a obra que eu estou fazendo está sujeito a ser interditada, porque saiu muito fora da planta. Está sujeito a ser interditada. E aquilo me chamou a atenção, irmão Adriano. Porque quantas coisas hoje pode estar até mais bonita, mas está fora da planta. Muita coisa, irmão Paulo, está fora daquilo que o engenheiro mandou fazer, que o empreiteiro mandou fazer, a pessoa que fez ali, como se chama? Arquiteto. Nós temos um arquiteto, nós temos um engenheiro, que é a Bíblia. E o profeta vem e diz assim, não há nenhuma igreja que eu mencione, não há nenhuma igreja que mencione o nome do Senhor Jesus que eu não ame. Você pensa dessa maneira também? Isso mesmo. Não há nenhuma pessoa que pudesse mencionar o seu nome, ou ter respeito por ele, que eu não fosse até a morte para fazer algo por ela. Isso mesmo. Sem importar a marca, ou a religião, ou o que quer que seja. Isso não teria nenhuma importância para mim. Isso mesmo, contanto que eles tenham respeito pelo meu Senhor. Veja. Mas agora, dizer assim, existe uma planta de construção. E agora toda a igreja ensina, talvez, o que a teologia daquela igreja seja, crendo que está baseada em uma planta. Bem, agora muitas vezes, vendo aquelas coisas que isto não encaixa exatamente da maneira que eu leio na Bíblia, que eu leio na planta, então eu tenho direito em minha própria igreja de expor o que eu penso ser certo. Não é que nós estamos pregando contra pessoas, mas nós temos uma mensagem, e esta mensagem nos mostra uma planta de uma igreja que nasceu no Pentecostes. Veja, aqui há algum tempo, um construtor, eu estava em Milton, diz ele, onde tivemos um reavivamento, e ali tinha um irmão que era construtor, e o profeta diz, o irmão Jorge, ele estava muito perturbado a respeito de algo que eu ensinei do batismo em água. Bem, ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disto. E ele era um construtor. O profeta estava ensinando sobre o batismo. E ele ficou perturbado com aquilo. Muitas vezes Deus fala aqui, você pensar que é assim, você vai para casa pensando naquilo. E Deus te mostra que aquilo é verdadeiro. E aqui ele diz assim que esse irmão era um construtor. E ele havia falado sobre o batismo das águas, o irmão preocupou-se tanto. Foi pensativo para casa, é tão bom quando saímos pensativo, não com interpretação, pensativo em nos arrumar com Deus, nos ajeitar com Deus. Esse irmão foi para casa, e aquela noite ele teve um sonho. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa, e ele deveria instalar uma janela saliente nela.
E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda e disse: isso estará bem. Assim, quando o dono da casa chegou, ele disse: derrube até o alicerce e comece tudo de novo. Vamos estar dispostos nesta manhã a derrubar qualquer construção que está sendo edificada fora da planta? A minha vida está concordando com a planta? Meu casamento, minha família, meu comportamento? E a doutrina da minha igreja? Está de acordo com a planta? E esse irmão disse que teve um sonho, e o homem chegou e disse: desmanche tudo isso. Era para pôr uma janela, você pôs uma varanda, quem mandou isso? A planta não diz isso. Desmanche até os alicerces e comece de novo. E assim foi-lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina. De modo que ele disse: é melhor que eu derrube a fundação e edifique de novo, irmão Lauri. Isso o senhor está fazendo hoje. Derrubando a fundação e edificando de novo. E o profeta diz: eu fui para casa com ele, e aquela noite fiquei a noite toda em sua casa, e veja, e ele foi batizado em nome do Senhor. Ele derrubou a fundação, ele derrubou, melhor dizendo, a parede, as paredes que tinham levantado ao redor dele. Realidades infalíveis do Deus vivo. Mombrana diz: o Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre você e que te transforma e te faz totalmente diferente do que o mundo é, do que as outras pessoas são. Você é diferente. Você não tem que se vestir diferente, você não tem que colocar um colarinho redondo e um manto comprido. Você vive diferente. Você age diferente. O poder de Deus está em você e as pessoas te conhecem. Você está marcado onde quer que você for, correto? Deus conhece os seus, Ele marca os seus, é isto que você é. Mas você deve chegar para a verdade. Veja, Sansão. O que era Sansão? Era um caçador de mulheres. Ele era arrogante, desobediente para com pai e mãe. E eles lhe disseram para não ir ali, se envolver com aquela mulher, aquela Jezabel. Mas ele não lhes deu ouvido. O que era isto? Sansão tinha força. Agora, ouçam isso. Sansão estava desejando submeter a sua força. Sansão deu a sua força para Deus, mas entregou o coração para Dalila. E esta é a maneira que é hoje. Quantos homens se afastam para um seminário e aprendem e se tornam gigantes intelectuais, aprendem tudo, o grego e tudo mais, e quando chega a verdade, ele dá a sua força, a sua educação para o Senhor, porém seu coração ele dá para a igreja, não para Deus. Este é o problema com as pessoas hoje. Elas desejam seguir as coisas que seus credos mandam. Elas não querem a realidade do Espírito Santo. Elas não querem agir nem um pouquinho diferente do que elas sempre agiram. Mas quando você se torna um cristão, você é uma pessoa peculiar. Um sacerdócio real, uma nação estranha, um povo estranho, faz coisas esquisitas. Faz coisas estranhas, impróprias para o mundo. E quando você está no mundo, você é impróprio para Deus. E é um contrário ao outro. Um te faz agir como eles fazem no céu, e o outro como eles fazem na terra. E se você quer agir como eles fazem na terra, e então ir e dizer que vai para o céu, mas sua decepção será. Jesus disse: muitos virão a mim naquele dia, e eles se colocarão perto de dezenas de milhões e dirão: eu permaneci a isto, eu permaneci aquilo, e Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, Mombrana diz: se eles fossem dirigidos, se nós for dirigido pelo Espírito Santo, todos os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo.
Todos os filhos e filhas de Deus são dirigidos por Ele. Eles movem através do Espírito. São diferentes, são estranhos. Eles permanecem certos. E cada ação é com a sua Bíblia. Eles permanecem, todas as suas doutrinas ficam certas com a Bíblia. Quem tem o Espírito Santo fica certo com a Bíblia. Eles movem diretamente nisto, não tem para lá e para cá, é na Bíblia. Se eles param por um minuto, estão tentando estudar e ver qual caminho tomar. A boa, perfeita vontade de Deus. Veja, qual caminho tomar? Então o Espírito Santo revela isto, e ele segue bem em frente, e ele faz a mesma coisa, segue as mesmas regras, coloca o mesmo fundamento. Irmão Wagner, o mesmo Deus vem sobre ele, e as mesmas maravilhas, e os mesmos milagres, e os mesmos sinais o seguem, aqueles que o seguiam. Cremos nisso? Veja, ele disse: não pode crer em mim, crede nas obras. Creia nas obras. O profeta diz: hoje, os homens pensam mais em seus credos. As pessoas pensam mais em seus credos do que a Bíblia. Aí ele diz algo aqui para nós irmos para a Bíblia. Ele diz: eu estou falando sobre o Pentecostes, a fundação. A fundação. O mapa. O começo. Eu estou falando sobre o Pentecostes. Que esta igreja se inclina em direção ao Pentecoste. Não é uma organização pentecostal. Nós não pertencemos a nenhuma organização. E nós não temos intenção. Nós pertencemos a Cristo, amém? E isto é certo. Então, o Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que as pessoas receberam. Os metodistas receberam isso, os católicos receberam isso, os batistas recebem. Qualquer pessoa que quer receber é uma experiência. E ele tem movido milhares e milhares que chamam a si mesma de pentecostais e nem mesmo sabe qual é a primeira mensagem do Pentecostes. Antes de você mesmo começar correto, você tem que estar no fundamento correto. Você tem que estar no fundamento pentecostal. Qual é o fundamento pentecostal? Qual é o fundamento? Veja, olhando aqui nesta Bíblia, aqui nos diz assim. Eu estava vendo aqui, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Por exemplo, Pedro chegou no dia de Pentecostes e falou as seguintes palavras. As primeiras conversões, no livro de Atos. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E ali foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. Veja, aí você vai, eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro tomou a palavra e começou a mostrar, e eles falaram: essas pessoas estão embriagadas, estão bêbados, que palavras são estas? E Pedro, tomando a palavra, mostrou que aquilo era uma profecia de Joel, que aquilo não era embriaguez, aquilo era um poder que havia caído, uma experiência sobre eles, e aquilo mudou a vida deles. Aquilo é o fundamento, irmão Wagner. Atos 2,37 era o começo da igreja, de 37 em diante. Cumprimento da profecia de Joel. Agora, quando desceu, nós lemos que eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro pregou, cheio do Espírito Santo, foi o Espírito Santo falando ali em Pedro. E quando Pedro pregou isso, diz aqui as primeiras conversões.
Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele chamou hoje esse precioso irmão. Ele identificou com isso aqui. E ali foram batizados. Mais de 3.000 almas naquele momento, naquele dia. Agora, antes disso aqui, irmão Adriano, eu estava vendo, antes de Pedro falar essas palavras, um dia Jesus chegou e perguntou, no livro de Mateus 16, 13 a seguir, e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Estavam todos servindo, todos querendo com sua religião aproximar-se de Deus, mas não sabiam quem era o Filho do Homem. Aí Jesus fez essa pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmão, lutar contra isso aqui é lutar contra Deus. Pessoa rejeitar uma palavra dessa, está rejeitando Deus. Veja, aqui foi o próprio Jesus quem falou isso. Sobre esta pedra, sobre essa revelação que você teve agora, que ninguém sabia, ninguém estava entendendo o que era isso que está acontecendo, e você teve uma revelação. Sobre a revelação eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mostrando que estariam contra. Agora veja, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares será ligado. E aí no 20 ele diz assim, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Antes dele falar aquilo que nós ouvimos ele falar, que compungiu o coração dos ouvintes, e foram mais de 3.000 almas batizadas, ele teve essa experiência. Ele recebeu isso do Senhor. E ele recebeu essa chave, que é a palavra, para passar no Pentecostes. E ele recebeu isso aqui, Jesus falou assim, olha, agora eu vou falar para vocês que eu vou ser morto. Eu vou ressuscitar. Vocês vão para Jerusalém, fiquem lá. E aí aqui no livro de Mateus ainda, irmão, coisa tremenda essa ligação. Mateus 28. Jesus aparece aos 11. Jesus aparece aos seus discípulos. Aqui já tinha cumprido aquilo que ele falou para eles, olha, vocês não precisam falar ainda. Vocês têm que primeiro receber o poder para sair pregando. Vocês têm a revelação, Pedro tinha, mas vocês precisam de algo, eu preciso estar convosco. E ali, ele havia morrido na cruz, foi para a cruz, e ele ressuscitou.
E ele apareceu aos 11. E ele diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes daquilo, parece que eu comecei de trás para frente. Antes da ordem de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, lá no Pentecostes, Pedro teve a experiência de receber a revelação. Teve a revelação, foi para o Pentecostes, foi aqui, recebeu a ordem, foi ao Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e pregou isso aqui, e revelou a chave, revelou aquilo que ele tinha recebido, que o nome do Pai é Senhor, Filho Jesus e Cristo Espírito Santo. Mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem dúvida disso? Isso é Bíblia, irmão. Isso é fundamento. Isso não é andaime, como dizem os outros. Isso é fundamento. E aqui diz as primeiras conversões. Então, tomando, vocês entenderam? Vocês são todos batizados quase, vocês conhecem essa palavra. Mas esse efeito que vai fazer isso aqui, bem explicado assim, vocês vão ver mais tarde. Eu não tenho dúvida disso. O profeta diz ainda nas realidades infalíveis. Ele diz: a primeira mensagem do Pentecostes, antes de você mesmo começar correto, você tem que estar no fundamento correto. Você tem que estar no fundamento pentecostal. E qual é o fundamento pentecostal? Quando a igreja foi inaugurada no dia do Pentecostes, quando eles os viram falando em línguas e os viram, e a Virgem Maria ali estava com eles, como se estivesse embriagada, e todo o restante deles cambaleando assim, eles disseram: o que é isto? Então estão todos esses embriagados? E Pedro disse: esses não estão embriagados. Como vocês pensam? Vendo que é a terceira hora do dia, isto é aquilo que foi dito na fotocópia, lá atrás no mapa rodoviário. Isto é o que o mapa rodoviário disse. Joel disse que chegaria a este ponto, que chegaríamos a esta junção, e isto aconteceria nos últimos dias, nos últimos 2000 anos, nos últimos 2 dias. Deus disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, teus filhos e tuas filhas profetizarão, e sobre os meus servos e servas, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, e eu mostrarei sinais e maravilhas em cima nos céus, e coisas assim. E eles disseram: o que podemos fazer para obter isto? Que junção que foi vindo. O profeta narra aqui que essa Bíblia é como um mapa rodoviário. Você vai sair viajar, você olha, hoje tem o GPS, não tem? Você sabe todo o caminho que você tem que trilhar para chegar lá. E a Bíblia, desde de Gênesis, Apocalipse, ela vai mostrando o trilho para nós chegarmos aonde vamos chegar. E aquilo era um pedaço, um cumprimento que Joel tinha visto, tinha que se cumprir. E nós estamos aqui para cumprir outra parte desse caminho que começou lá, está chegando ao fim, irmão. Oxalá nós seja ingressado para fazer a parte boa deste caminho. Veja, o profeta segue dizendo: e eles disseram: o que devemos fazer para obter isto? Que espécie de fundamento tu terás, Pedro? Tu tens a chave do céu? E ele disse: qual fundamento? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o mesmo Espírito Santo. A promessa é para cada geração que virá depois. Nós estamos incluídos nisso. Para os vossos filhos, e aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí está o fundamento. Nós não estamos em outro fundamento. Nós estamos edificados sobre esse fundamento aqui, irmão.
dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus o principal em nossa vida. Vem, eles virão e darão eles dirão isso à sua escola. Rapazes irão à escola para aprender a ser um ministro, se esforçar, lutar para ser um ministro, estudar para ser ministro, mas você não pode aprender como ser um ministro. Ministério é um dom, aleluia, é um dom de Deus. Aqueles apóstolos eram inteligentes e altamente educados, o quanto podiam ser, e Jesus continuava, eles não eram, mas ele continuava a não os deixar que pregassem, até que recebesse o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram pregando, eles saíram fazendo milagres, eles saíram fazendo aquilo que eles receberam para dar. E o profeta diz agora: Deus somente pode usar o que nós lhes damos, o que nós lhe damos. Há muitos de vocês que dirão: eu darei 15 minutos no domingo de manhã. E dirá: irmão, se você pregar mais do que isso, eu simplesmente terei que levantar e ir para casa. Isto é simplesmente, eu te darei meia hora. Alguém diz: eu posso talvez sofrer por meia hora, eu não sei o que posso fazer. Veja, o profeta diz: o que você pode dar, Deus receberá o que você der, mas Deus deseja tudo de você. Ele deseja cada pedacinho de você. Ele deseja tudo que você é. Ele deseja a sua vida. Ele deseja o seu testemunho. Ele deseja cada minuto que você vive. Ele deseja que você viva corretamente, atue corretamente, fale corretamente e faça o correto. Ele deseja tudo perfeitamente reunido a Ele, para que Ele possa te dirigir e te guiar e te colocar em lugares onde Ele deseja que você vá, que você seja dirigido pelo Espírito Santo. Vamos fazer isso esta manhã? Veja, irmão, isso não é uma brincadeira, isso não é uma nova. 86, mensagem entrando no Espírito, irmão Ronaldo. Alguém diz: o Pentecostes nada mais é do que um bando de manufaturados. Virou desse jeito hoje. Da maneira que eles interpretam o Pentecostes, é isso mesmo. Mas o Pentecostes que nós conhecemos é uma experiência que mudou a vida das pessoas, que muda comportamentos, que muda por dentro e você expõe por fora o que está acontecendo dentro de você. Isso é Pentecostes. Alguém diz: Pentecostes não são nada mais que um bando de manufaturados. Desça a escave até chegar ao fundo na rocha. Deixe uma experiência pentecostal acontecer com você e observe o que acontece, irmão. Não há ninguém que possa apontar um dedo, apontar nada de errado em sua vida. Meu Deus, que coisa forte, irmão Ronaldo. Não há alguém que possa apontar um dedo e apontar algo de errado em sua vida. Você é reto como um cano reto de um rifle. Aleluia. Você é um verdadeiro cavalheiro. Você é uma verdadeira mulher de Deus. Você é um verdadeiro homem de Deus. Veja, quando você está selado pelo Espírito Santo, o selo fica em ambos os lados do papel. Eles podem ver você chegando, ver você saindo. Eles saberão que você se parece como um cristão, age como um cristão, fala como um cristão e se associa como um cristão. E você é um cristão quando é selado pelo Espírito Santo. Deus está pronto para fazer isso, se estivermos prontos para deixá-los fazer. Você crê nisso? Eu preciso disso. Eu quero isso em minha vida. Eu quero. Veja, irmão, vamos encerrar com isso aqui. O profeta falando aqui do fundamento novo, do Pentecostes.
profeta diz assim: embora os homens possam te amaldiçoar, caçoar de você, pode te chamar de tudo quanto você não goste, aquilo que você não goste, mas se o Espírito Santo está em você, você é diferente. Aqui está agora, você está pronto? Pois carne e sangue não te revelaram isso. Você nunca aprendeu isso através de algum seminário. Você também não aprendeu isso com alguma declaração de teologia de um homem. Carne e sangue não te revelam isto, mas meu Pai que está no céu revelou isto a você. Vê de onde vem? Por meio do Espírito Santo. Jesus chegou e disse: eu te digo que tu és Pedro. Eu sou a grande rocha, você é uma pedrinha. Eu sou a pedra angular, mas você é uma pedrinha que está sobre mim. Os construtores de Deus, uma noite trabalhando na pedreira, te chamaram. Ele te chamou? A revelação chegou até você? Você crê num só Deus? Você crê que a igreja no Pentecostes é você e você é ela? Você é batizado no mesmo batismo dos apóstolos? Você lava os pés dos santos como a igreja primitiva fazia? Você comporta-se como as mulheres comportavam, como os homens comportavam? É seu direito ter o Espírito Santo. É direito seu. É direito meu. Humilharmos debaixo de sua mão e pedir: Pai, encha-nos com o Espírito Santo. O profeta diz: veja, eu sou a rocha, você é uma pedrinha, Pedro. E numa noite os trabalhadores que trabalhavam na pedreira te chamaram e você submeteu a mim. E eu te talhei da minha maneira. Eu fiz você do jeito que eu queria que você fosse. Eu quero ser do jeito que Deus quer que eu fosse. Eu te talhei. Eu operei a serra. E você apenas ficou quieto. E eu coloquei você como uma pedrinha para encaixar com a outra pedra, para guiar a outra. E esta pedra guiar aquela pedra, e aquela outra pedra. E o cimento do amor as une, a faz unir, fazendo com que a fundação que sou eu, se encaixe com todas as pedras que professam o meu nome e recebam esta revelação. E sobre esta rocha, a revelação de Deus, que ficará quieta e será cortada, a pedra da revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mostrando que estariam contra, os portões dos infernos contra você, mas nunca prevalecerão. O profeta diz: eu aproveito esse momento para dizer isto, meu amigo, que toda a igreja do Deus vivo é edificada solenemente sobre a revelação espiritual do Senhor Jesus Cristo. Não importa o quão educado você seja, o quão inteligente você possa ser, o quão bem você pense que conhece a Bíblia, Satanás a conhece muito melhor que você, mas somente através da revelação. Deus, através do Espírito Santo, seu tutor, revelou isso a você por sua graça. E por sua graça você é salvo. Se Ele te mostrar nesta manhã, pela revelação, que este é o fim do seu sofrimento, este é o fim da sua doença, se Ele mostrar, se Ele descer no seu coração nesta manhã, e você sentir: é a hora de eu receber isso na minha vida. Se Ele te mostrar nesta manhã, pela revelação, que este é o fim do seu sofrimento, se Ele te mostrar nesta manhã que você precisa deixar essa natureza no altar, se você sentiu que você precisa mudar, que você precisa entrar lá dentro, você dizer: a hora. Se não for, nem venha, nem tente. Mas se você sentiu que chegou a hora da vitória do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo, se Deus mostrou para você isso, irmão, eu tenho vivido esse tipo de experiência em pouquinha proporção, é claro, mas o que Deus tem feito é tremendo. De falar a palavra e acontecer, na hora certa, dobrar joelho e isso acontecer.
Não é toda hora, tem que descer isso. Mas se isso desceu, não precisa ter medo. Você pode levantar a mão, você pode dizer: é isso que eu quero, Senhor, eu senti isso na minha vida. Jesus perguntou a Pedro, quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, aquilo e aquele outro, e vocês, quem diz? Eles tinham que dizer. Quando ele teve aquela revelação, ele disse com certeza, e recebeu aquilo que nós já lemos ali. O profeta diz: se ele te mostrar pela revelação que este é o fim do seu sofrimento, este é o fim da sua doença. Mombrana bate no púlpito 5 vezes. Se ele te mostrar isso, todos os demônios atormentadores nunca te abalarão, nunca abalarão essa base de você. Embora todo médico diga que está errado, pois sobre esta rocha edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Embora seja contra, ainda assim não pode prevalecer, pois vindo o inimigo como torrente, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Todas as vezes, você entendeu? Todas as vezes que isso foi revelado a você, é uma vitória que chegou. Todas as vezes. Deus é simples. Deus é sensível. Tem que descer no coração. E o pregador fala para mover fé no seu coração. Mas quando desce algo, não tenha medo de falar, de tomar posse. E Deus age no último minuto. Jesus passou por uma figueira um dia, ele disse assim, pediu fruta, não tinha, ele falou que ela ia secar. Nunca mais ia ter fruta. No outro dia os discípulos passaram e falaram assim: está acontecendo. Nós temos que crer nisso. Eu estava em casa, a irmã mandou uma mensagem. Disse: pastor, está acontecendo isso e isso, preciso que o senhor ore. E eu creio na sua oração, eu sei que Deus ouve a sua oração. E isso é o importante. Se você não crê no seu pastor, diz o profeta, não adianta. O que vai poder fazer por você? E a irmã disse: eu creio na sua oração. E nós oramos. Estávamos em 4 lá em casa. E eu disse: assim, vai acontecer, tal. E essa semana o irmão teve que ligar e dizer: pastor, retira, porque aconteceu o que o senhor falou. Eu disse: eu preciso que o senhor retire isso. Porque eu disse, baseado na posição de vocês, não vai nem abrir aquilo. Eu disse aquilo. Contei para o irmão Sabino. E aí vem a pessoa chorando, disse: não vai abrir. Aí o irmão disse: pastor, eu estou envolvido nisso, eu falo a palavra para Deus tirar. Eu disse: está tirado, vai abrir. Eu creio nesse Deus, irmão Adriano. Eu creio nesse Deus. Mas tem que descer. Coisa simples, mas ontem eu precisava aquele negócio. O irmão Sabino estava lá sofrendo uma situação, se libertando de um negócio lá e nada dava certo. Cheguei em casa no sábado da manhã e disse: o pai, o irmão Sabino vai fazer o serviço dele e vai ficar o teu por fazer. Eu disse: então tá, mas eu vou lá ajudar ele amanhã. Não vou deixar ele sozinho. Quando eu estou me barbeando para subir, desceu no meu coração: hoje vai dar esse negócio. E eu fui para lá. Quando eu cheguei no portão do sítio que abriu, que entrou a internet da mãe Elza, entrou no meu celular uma pessoa dizendo: está aqui. No apagar das luzes chegou a pessoa e levou. Por causa de manhã eu tinha visto, e eu falei a palavra: eu quero isso. E nós podemos, irmão Sabino, unir forças aqui e dizer que nós queremos o desfecho daquilo tudo. Ontem desceu no meu coração isso. E eu confesso para o senhor que eu não tinha ainda feito algo especial para a venda daquele sítio, mas está diante de Deus agora. E as portas vão se abrir. Aproveite esse momento que Deus preparou para você falar a palavra. Irmão Celso, esse sofrimento vai ter fim. Vai. Deus é Jeová Jiré. Você sabe que uma certa vez
fiel como a gente é. Deixa Deus trabalhar nessa manhã. Deus já fez o que tinha que fazer. Vocês vão ver o resultado dessa explicação que dei. Então, não é aqui, na internet. Pessoas vão pedir batismo em nome do Senhor Jesus. Vão pedir. Mas olha só, Jeová Jiré, aquele que provê coisas. Certa vez eu estava precisando de algo, lá muitos anos atrás. E eu comecei ouvindo no ônibus e eu pensei, eu preciso desse valor. Eu preciso desse valor. E eu desci do ônibus umas 2 paradas antes que era para mim descer. E eu não sei porquê, mas Deus sabia. E quando eu desci, irmão Luiz, eu desci naquele ônibus, eu saí caminhando, eu pensando, não vai dar certo, alguma coisa Deus vai fazer por mim. Eu preciso desse valor. Eu tinha feito um propósito com Deus, eu precisava daquilo. E eu segui caminhando, eu pensei, mas o que eu estou fazendo? Desci 2 paradas antes, só estou caminhando aqui a pé, até chegar em casa. Irmão, diante do Espírito Santo que está aqui, eu caminhando num lugar deserto, não tinha ninguém ali, só uma pessoa vindo longe, vizinho meu inclusive. Antes de chegar nele, se fosse depois eu ia ficar preocupado. Mas Deus não faz confusão, quando Deus fala é certo. Antes de eu passar por ele, eu cabeça abaixo caminhando, eu só vi longe de mim. E eu pensando, eu preciso desse valor. Porque eu tinha um compromisso grande com Deus. E antes de chegar nele, vem 2 notas voando dos meus pés. Eu não lembro quanto é, tem muitos anos. E eu só simplesmente levantei assim, levantei para o céu e agradeci a Deus. Era o que eu precisava. E logo depois eu passei por ele. Se eu tivesse passado, eu poderia achar que era dele. Mas Deus providenciou que foi antes de eu encontrar ele. Só eu e ele no caminho. E eu cheguei em casa e eu disse para Manar, está aqui. A bênção está aqui. Deus faz coisa. Creia nesta hora. Peça por aquilo que se Deus direcionou você a pedir. Não duvide. Peça. E diga, Senhor, essa cura chegou, eu sinto que chegou. Senhor, esse problema está resolvido. Senhor, é isso que eu vim buscar. Eu sinto no meu coração. Você crê nisso? Não tenha medo de falar. Não tenha medo. Aleluia. Eu quero falar sobre você, que tudo dê certo na sua vida. Que Deus prospere o teu caminho. Que Deus te ajude. Que tudo que você desejou e tentou fazer, o Espírito Santo assina embaixo. Você crê nisso? Eu quero, antes de orar, falar o nome dessas pessoas aqui que estão ouvindo. Vera, está sempre conectada. Deus te abençoe. Serenita Gasparim, Deus te abençoe. Ronaldo, meu ex-patrão, Deus te abençoe. O Ney Vaz, eu não conheço, mas é parente. Maurides Rodrigues. Bom, Hamilton Vaz, meu irmão. Maria de Moura, irmã Maria do Quefas. Irmão Alcemir, que não pôde estar aqui. Sejam abençoados. Que essa bênção que Deus despejou aqui alcance vocês. E outras pessoas que talvez não estejam aqui identificadas. Deus possa te abençoar nesta hora. Faça diferente hoje. Deus fala, tem um ditado que diz, para atitudes diferentes, gestos diferentes. O altar está aberto para você. O altar está aberto. Aleluia.